Olá, tudo bem com vocês? Hoje se inicia esse primeiro vídeo aqui do canal. Eu gostaria de começar me apresentando. Meu nome é Daiana Barroso, eu tenho 30 anos, sou casada há 7 anos e sou seguidora de Jesus Cristo. Jesus, ele veio a este mundo, Deus enviou para salvar todo aquele que nele crê, nos purificar de nossos pecados e nos dar a vida eterna. E inclusive foi ele que me direcionou a começar esse canal para falar do amor dele. Esse canal não é sobre mim. Sim, eu vou poder contar algumas experiências que eu tive com o Senhor. Eu irei passar para vocês, para aumentar a fé de vocês. E também vou falar um pouco da palavra dele, que é o principal, o foco principal deste canal. É falar do que a palavra do nosso Senhor tem a nos dizer, a nos aconselhar. A cada dia, tudo que fazemos, pensamos ou projetamos, quando está centrado na palavra dele, segundo os princípios que o Senhor tem nos deixado, sempre tem êxito, sempre tem sempre dá certo. E quando não dá, o Senhor sabe que foi alguma coisa que não era bom para nós. Nesse primeiro vídeo eu gostaria de falar sobre a fé. Em Hebreus 11, verso 1, vai nos dizer assim: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que esperam e a prova das coisas que não se veem, porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Ora, essa passagem que vai nos descreve que a fé é a confiança naquilo que não se vê, mas que se espera, na certeza que os planos os planos do Senhor se concretizaram em nossas vidas. Aqui também em Hebreus, capítulo 10, verso 38, vai nos dizer: mas o justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Persevera em fé. E o capítulo que o Senhor tem colocado no meu coração, o livro que fala muito no meu coração, é a história de Ana. Ana, assim como eu, meu sonho é ser mãe e eu ainda não gerei, mas o Senhor me prometeu. E é por isso que eu estou falando sobre fé. Talvez vai acrescentar na sua vida. Talvez você também tenha um sonho. O meu, pela medicina, é impossível gerar, mas o meu Deus que me prometeu e que me impulsionou a fazer esse vídeo, a falar com vocês, é que é fiel para cumprir. Ana teve uma fé fundamentada em Deus. E Deus, ele não frustra os seus filhos. O Senhor é perfeito no que faz. Ele só tem um tempo determinado, né? A Bíblia em Eclesiastes vai nos dizer que há um tempo determinado para todas as coisas. Então, agora, no livro de Samuel, 1 Samuel 1, eu vou ler um pouquinho a passagem da história de Ana, um pedaço da história de Ana, e iremos meditar um pouquinho sobre os ensinamentos que essa mulher nos traz sobre fé. 1 Samuel, verso 1, vai nos dizer assim: houve um homem em Ramataim de Zofi, da montanha de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zuf, Efratu. Este tinha 2 mulheres, o nome de uma era Ana, e o da outra Penina. Penina tinha filhos, porém Ana não os tinha. Subia, pois, este homem da cidade
de ano a ano para adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló, onde estavam os sacerdotes Ofni e Finéias, os 2 filhos de Eli. Sucedeu que no dia em que Eucana sacrificava, dava a ele porções a Penina, sua mulher, e seus filhos e todas as suas filhas. Porém a Ana dava uma parte excelente, porque amava a Ana, embora o Senhor tivesse tornado estéril, e sua rival excessivamente provocava para irritar, porque o Senhor a tinha tornado estéril. E assim fazia ele de ano a ano. Quando ela subia à casa do Senhor, assim a outra irritava Penina, pelo que chorava e não comia Ana. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que está mal teu coração? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Então Ana se levantou depois que comeram e beberam em Siló, e Eli, o sacerdote, estava assentado numa cadeira junto ao pilar do templo. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente, e fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, de mim te lembrares, da tua serva não te esqueceres, mas a tuas servas deres um filho, um homem, ao Senhor darei todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. E sucedeu que, perseverando ela em orar perante o Senhor, ele observou a sua boca. Portanto, Ana no seu coração falava, só se moviam os seus lábios, porém não se ouvia sua voz, pelo que Eli teve-a por embriagada. E disse-lhe Eli: até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti o teu vinho. Porém Ana respondeu: não, Senhor meu, eu sou uma mulher atribulada de espírito, nem vinho nem bebida forte tenho bebido, porém tenho derramado a minha alma perante o Senhor. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque da multidão dos meus cuidados e do meu desgosto tenho falado até agora. Então respondeu Eli: vai em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. E disse ela: ache a tua serva graça aos teus olhos. Assim a mulher seguiu o seu caminho, comeu, e seu semblante já não era triste. E levantaram-se de madrugada e adoraram perante o Senhor. Voltaram e chegaram à sua casa em Ramá. E Eucana conheceu a sua mulher Ana, e o Senhor se lembrou dela. E sucedeu que, passado algum tempo, Ana concebeu e deu à luz a um filho, o qual chamou Samuel, porque dizia ela: tenho pedido ao Senhor. Essa passagem Ana foi a mãe de Samuel, um grande profeta de Israel, que se levantou em um momento que o sacerdócio estava sendo contaminado. Ofni e Finéias eram os filhos de Eli, o sacerdote, e eles estavam fazendo da casa do Senhor desordem. Eles não estavam fazendo o sacrifício que o Senhor aceitava, um sacrifício aceitável ao Senhor. E Ana, nessa passagem, ela fala muito ao meu coração, porque Ana exerceu sua fé. Todos os anos ela subia para adorar ao Senhor, e nada se movia, nada se via, nada acontecia. Todos os anos ela ia. Ela era humilhada por Penina, a outra esposa de Eucana, seu esposo, e mesmo assim ela permanecia. Ela tinha fé no Deus que ela cria, ela confiava. Talvez o seu problema não seja o meu, não seja a esterilidade. Eu creio que no tempo certo o Senhor há de cumprir na minha vida. Eu venho aqui te dizer para você confiar no Senhor, ter fé nele. Talvez o seu problema seja uma cura, talvez o seu problema seja os seus filhos nas drogas, talvez o seu problema seja você no vício, talvez seja um desemprego, talvez algo que você queira, uma casa, um bem material talvez meio simples.
eu vou dar um testemunho do que Deus tem feito na minha vida. Há um tempo atrás, choveu na minha casa e o meu quarto molhou. Nisso que meu quarto molhou, gotejou no meu guarda-roupa e na minha cama. E a minha cama, que era nova, estava recém-casada, ela estragou. E eu fiquei um bom tempo dormindo no chão. Não tô falando aqui pra denegrir nada, não. Denegrir o nome do Senhor, não. Porque Deus sabe os processos que a gente tem que passar. E choveu, eu fiquei com o guarda-roupa ruim, fiquei sem guarda-roupa e dobrava meu joelho. Estou ainda na palavra fé. Dobrava meu joelho, confiava no Senhor, pedia ao Senhor: Senhor, abre as portas do emprego para mim. O salário do meu esposo dava para pagar as contas, mas não dava para comprar uma cama ou um guarda-roupa novo. Então eu pedi ao Senhor, fiz um voto com o Senhor, assim como Ana fez um voto de entregar o filho dela. Eu fiz um voto com o Senhor: Senhor, se o Senhor abrir as portas para mim e me der condições de ter um emprego, para me comprar o meu guarda-roupa, eu irei abençoar a tua obra. A igreja a qual eu congrego, a Assembleia de Deus, está em reforma, está ampliando porque não comporta a quantidade de membros. E eu fiz esse voto com o Senhor abriu as portas e eu paguei o meu voto, comprei meu guarda-roupa, tudo para a honra e glória do nome do Senhor. Foi algo simples, algo que eu precisava muito, algo simples. O Deus do simples é o Deus do grande, é o Deus que pode todas as coisas. Eu não sei a situação sua, mas eu sei que Deus me impulsionou para fazer esse vídeo, chegar até você, para falar: creia tão somente. Embora você não veja, embora não há possibilidade de acontecer aquilo que você almeja, que você deseja, que você tem pedido ao Senhor, mas persevere em oração, que no momento certo o nosso Deus irá te ouvir. Se você não acredita em milagres e você precisa de um milagre e já está desistindo, eu posso dizer e afirmar que eu tenho outro testemunho para te contar. Meu esposo, ele trabalha como gari na prefeitura do município próximo ao que a gente reside. E trabalhando no caminhão de lixo, ele pegou verrugas que foi se espalhando pelo corpo dele. E o ano passado, quando abriu a campanha na minha igreja, eu falei com meu esposo: amor, vai lá, entra na campanha que Deus vai dar vitória. Deus vai te curar. O nosso Deus é o mesmo Deus da Bíblia, que curou leproso, que ressuscitou mortos. Ele não mudou. O nosso Deus não mudou. As pessoas tendem a parar de falar, de testemunhar daquilo que o Senhor faz. Então, sumiu tudo. Eu posso trazer em outro vídeo aqui a foto do meu esposo, quando ele fez uma cirurgia também para tirar, mas depois cresceu no lugar. Só saiu quando Deus curou. E a marca onde ele fez a cirurgia ficou. Aonde a mão humana, a medicina botou a mão, ficou a marca. Mas não era só na mão dele, não. Era espalhado pelo rosto, começou a proliferando pelo rosto, pelo pescoço, nos pés. E Deus fez um grande milagre na vida do meu esposo. Falando sobre fé, creio que Deus pode fazer um milagre, pode fazer o impossível acontecer na sua vida, assim como aconteceu na minha casa e assim como há de acontecer também. Deus gerar um milagre, e eu creio que ainda vou vir aqui contar aquilo que Deus tem feito, continua a ter feito na minha vida. Não é fácil em meio aos desertos da vida, não é fácil quando você está no olho do furacão confiar, mas olhe para o céu,
e creia que o Deus do impossível, o Deus que, se você não tem fé, Ele te dá fé. Creia, dobre o joelho, confia nele. Em Salmos vai dizer, Salmos 37, verso 5, vai nos dizer: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele o fará. Entrega o seu caminho ao Senhor. Se você ainda não aceitou o Senhor, aceite. Ele tem coisas boas, tem boas novas de salvação para a sua vida, para a sua casa, para a sua família. Eu posso orar por você? Senhor, em nome de Jesus, aqui estou, Senhor, obedecendo ao ID do Senhor. É o Senhor que me colocou aqui para fazer esse vídeo, para trazer salvação para essas vidas, ó Pai. Opera um milagre na vida daqueles que necessitam de uma cura. Faz o impossível. Visita hospitais. Visita, Senhor, aqueles que estão no presídio, aqueles que estão aprisionados por Satanás. Quebra todo jugo. Salva aqueles, Senhor. Se você decidir no seu coração de aceitar Jesus, eu vou orar por você. Senhor, toma essa vida que está te aceitando, Senhor, em tuas mãos, Senhor. Escreve o nome dela escrito no livro da vida, Senhor. Dá uma nova vida, um novo pensamento para essa pessoa, Senhor. Toma elas em tuas mãos, Senhor. Eles são teus, Senhor. É o Senhor que me colocou aqui para fazer esse vídeo. Não foi obra de minhas mãos, Senhor. O Senhor sabe que eu não tenho dom para isso. Não é algo que eu nunca pensei em fazer. Mas o Senhor que tem colocado. E eu sei que tem um propósito, que é chegar a essas vidas que irão ouvir esse vídeo, Senhor. Essa é a oração que a tua serva te faz, crendo na vitória, em nome de Jesus. Fique com Deus. Se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho para mais vídeos. Eu vou trazer mais palavras, aquilo que o Senhor tem colocado no meu coração. Ative o sininho, se inscreva e compartilhe esse vídeo. Talvez você conheça alguém que necessita também ouvir uma palavra de ânimo, de encorajamento. Fique com Deus.